Te dou 100 milhões se me ganhar. O milionário riu olhando para o menino descalço no Largo da Batata. Não sabia que estava apostando com a pessoa errada e que perderia tudo. Uma história de dignidade, talento e justiça em São Paulo. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 1. A aposta que mudou tudo. Um menino descalço. Um milionário arrogante. Uma partida de xadrez. Uma aposta de 100 milhões. Sai daí, moleque, não tá vendo que tá atrapalhando? O grito atravessou o Largo da Batata como chicotada. O tabuleiro de xadrez saiu voando das mãos de Lucas e se espatifou no chão. As peças esculpidas à mão explodiram em todas as direções. O rei rolou até a fonte. A rainha partiu em dois. Os peões espalhados como soldados caídos. Lucas, de 11 anos, ficou congelado olhando o espaço vazio onde segundos antes estava seu tesouro mais precioso. O homem que o empurrou nem parou. Essa praça não é para mendigo. Cuspiu sem se virar. O cavalo preto, sua peça favorita, esculpida pelo avô, agora tinha a cabeça separada do corpo. As lágrimas vieram. Não eram de dor física, mas de ver como a única conexão com seu avô estava quebrada no chão. Ah, meu menino! Seu José, o jornaleiro de 70 anos, se ajoelhou ao lado de Lucas. Você não tem nada para se desculpar. Aquele desgraçado nem olhou. Lucas pegou o cavalo quebrado e apertou contra o peito. Lembrava do avô esculpindo 3 anos atrás. O cavalo é especial, Luquinha. Ele se move diferente. Pode pular obstáculos, como você vai fazer na vida. Mas agora estava quebrado. Sabe que dia é hoje? Perguntou seu José. Faz 3 anos que seu avô me disse: José, meu neto vai ser grande. Cuida dele quando eu não estiver aqui. Mas, seu José, de que adianta talento? A voz de Lucas se quebrou. Minha mãe limpa banheiro. Meu pai tem as costas quebradas. Jogo xadrez numa praça porque não temos dinheiro para a escola. Que diferença faz se sou bom se ninguém me vê? Seu José pegou o rosto dele. Alguém vai te ver. Por isso você vem aqui todo dia. Por isso você joga contra todos. Lucas olhou para os pés descalços. Os tênis tinham rasgado há meses. Porque quando mexo nas peças, esqueço da fome, Lucas confessou. Esqueço que não tenho tênis. Esqueço que a mãe chora à noite. O xadrez é a única coisa que é minha, e agora está quebrado. Seu avô me ensinou uma coisa, disse seu José. A peça mais poderosa não é a rainha, é o peão, porque pode se transformar. Você é como esse peão, Lucas. Começou sem nada, mas tem um talento que não pode ser comprado. Tirou um vidro de cola. Comprei hoje. Vamos consertar isso. Passaram meia hora colando as peças. O cavalo voltou a ter cabeça, embora a linha fosse visível. Todos temos cicatrizes, disse seu José. Só mostram que sobrevivemos. Lucas arrumou o tabuleiro pintado à mão pelo avô. Já eram quase 6, a hora que chegavam trabalhadores. Acha que alguém vai querer jogar? Sempre tem alguém. Seu José sorriu. O que Lucas não sabia era que a 2 quadras dali, um sedã preto navegava pelas ruas. Dentro, Alexandre Mendes revisava uma mensagem. Largo da Batata, fonte. Procura o menino do tabuleiro. Se ganhar, ganha. Se perder, perde tudo, mestre Antônio. 100 milhões de reais em jogo. Tudo por uma partida de xadrez. Tem certeza que é aqui, Fernanda? Perguntou a secretária, olhando as ruas deterioradas. O mestre foi específico, senhor Mendes. Alexandre era um dos empresários mais ricos de São Paulo. Empreendimentos nos jardins, investimentos milionários. E agora ia para um bairro que não via investimento há décadas. Isso é brincadeira, murmurou. O carro parou. Alexandre observou a praça. Uma fonte com flores murchas, bancos rachados, árvores velhas, e um menino descalço com um tabuleiro caseiro. É esse, um moleque. Alexandre saiu do carro. Seus sapatos italianos pisaram o chão quebrado. Seu terno brilhava. Seu relógio valia mais que tudo em 3 quadras. Lucas levantou os olhos.
Encontrou os de Alexandre, menino descalço e milionário impecável. Dois mundos completamente diferentes. Você joga xadrez? Alexandre perguntou com tom superior. Jogo sim, senhor. É bom? Lucas hesitou. Sou até que bom, senhor. Alexandre riu. Que modesto. Virou para Fernanda. O Antônio quer que eu jogue contra esse moleque? Aparentemente, senhor Mendes. Seu José se aproximou. Senhor Mendes, o que o traz aqui? Assunto de negócios. Me disseram que encontraria um bom jogador. Encontrou o melhor. Meu menino não perde há meses. 11 anos? Alexandre sorriu. Perfeito. Não vou me sentir mal quando ganhar. Sentou sem convite. Vamos jogar. Mas esse tabuleiro é inaceitável. Fernanda, traz o meu. Não precisa, senhor, disse Lucas. Não pedi sua opinião, moleque. Se vamos jogar, usamos um tabuleiro apropriado. Não é essa artesanato. A palavra saiu como insulto. Lucas sentiu o golpe. Seu avô tinha esculpido aquele tabuleiro com amor. Fernanda trouxe um tabuleiro de mármore. Lindo, profissional. Provavelmente custava mais que tudo que Lucas tinha. O contraste era brutal. Muito melhor. Alexandre arrumou as peças. Agora vamos deixar interessante. Você tem algo para apostar? Ele não tem nada, senhor Mendes. Seu José interveio. É só uma criança. Então não tem jogo. Não jogo sem aposta. Espera, Lucas falou. O que quer apostar? Alexandre o estudou como predador. Se eu ganhar, você admite que não é tão bom quanto pensa. Silêncio tenso. E se eu ganhar? Você ganhar? Alexandre riu. Tá bom. Se você me vencer, te dou R$1.000. A multidão murmurou. R$1.000 era uma fortuna para Lucas. Aceito. Alexandre mexeu o primeiro peão com confiança. Lucas respondeu com calma. As primeiras jogadas foram cautelosas. Alexandre jogava bem, mas Lucas via 5 jogadas à frente. Na jogada 15, Alexandre franziu a testa. Na jogada 20, começou a suar. Na jogada 25, o sorriso desapareceu. Cheque, disse Lucas suavemente. Alexandre mexeu o rei. Lucas atacou com o cavalo. Cheque mate. Silêncio absoluto. Depois, a praça explodiu em aplausos. Alexandre olhava o tabuleiro em choque. Impossível. Ganhou limpo, senhor Mendes, disse seu José com orgulho. Alexandre se levantou bruscamente. Isso foi sorte. E os R$1.000? Perguntou Lucas timidamente. R$1.000? Alexandre riu amargamente. Você realmente acha que vou te dar R$1.000? Mas prometeu. Aprende tua primeira lição, moleque. Rico não paga para pobre. Virou para ir. Espera! Uma voz gritou. Era o mestre Antônio, saindo da multidão. Alexandre congelou. A aposta não era por R$1.000, disse o mestre. Era por 100 milhões. O quê? Não leu a mensagem completa? O mestre sorriu. Se o menino ganhasse, o senhor deve 100 milhões. E tem 50 testemunhas. E câmeras gravando. Alexandre empalideceu. Você armou. Dei uma oportunidade para o senhor ser humano. O senhor recusou. O mestre tirou um documento. Aqui está o contrato que assinou digitalmente hoje. Legal e vinculativo. A multidão crescia. Alguém já transmitia ao vivo. Eu não vou pagar. Alexandre gaguejou. Então o mundo vai saber que Alexandre Mendes é um homem sem palavra. Lucas olhava tudo sem entender. 100 milhões? De verdade? Alexandre entrou no carro. Vamos ver o que meus advogados falam. O sedã arrancou, deixando Lucas congelado. Seu José, sussurrou. O que aconteceu? Você ganhou do homem mais rico de São Paulo, garoto. E agora a cidade inteira vai saber. Lucas ganhou, mas Alexandre se recusa a pagar. O vídeo viraliza. E amanhã, 300 pessoas vão marchar exigindo justiça. A guerra só começou. Capítulo 2. O vídeo que incendiou São Paulo. A partida viralizou. Milhões viram a humilhação. Agora Alexandre precisa enfrentar São Paulo inteira. Marta deixou cair o balde de água suja que estava carregando. O som do metal batendo no chão de concreto ecoou por todo o corredor do prédio comercial na Faria Lima que estava limpando. Mas ela não ouviu.
Só conseguia ouvir as palavras que seu filho acabava de dizer. 100 milhões de reais? Repetiu, a voz quase um sussurro. Lucas, tem certeza do que está falando? O menino estava sentado no único banquinho do cômodo na comunidade de Paraisópolis, ainda com a roupa empoeirada da praça, os pés descalços balançando nervosamente. Nas mãos segurava o cavalo de xadrez consertado, passando os dedos sobre a linha de cola. Vi ele assinar o papel, mãe. Lucas explicou pela terceira vez. Tinha testemunhas, seu José viu. Fernanda, a secretária dele, escreveu tudo, e tinha gente filmando com celular. Carlos estava deitado no colchão compartilhado, as costas apoiadas na parede descascada. Tinha chegado cedo de vender balas no Farol, porque a dor na coluna tinha ficado insuportável. Filho, disse Carlos com voz rouca, esse homem, Alexandre Mendes, é um dos mais ricos de São Paulo. Já vi o nome dele nos jornais. Constrói prédios nos jardins. Você realmente acha que ele vai dar 100 milhões para um menino de 11 anos? Lucas apertou o cavalo com mais força. Ele assinou o papel, pai. Fez a aposta na frente de todo mundo. O silêncio foi pesado. Marta se sentou na beira do colchão, os joelhos estalando. Tinha 34 anos, mas o corpo parecia de 50. Meu amor, começou Marta pegando as mãos de Lucas. Os ricos não jogam com as mesmas regras que a gente. Eles têm advogados, têm contatos, têm jeito de fazer as coisas desaparecerem. Mas tinha testemunhas, insistiu Lucas. E essa gente são vendedores ambulantes, trabalhadores, crianças do bairro, Marta disse com tristeza. Você acha que um juiz vai escutar o seu José em vez do Alexandre Mendes? Lucas sentiu as lágrimas. Tinha passado horas sonhando em comprar tênis, em levar a mãe no médico para a tos constante dela, em pagar a cirurgia do pai, em se mudar desse cômodo onde os três dormiam um em cima do outro. Então não adianta nada, sussurrou, deixando o cavalo cair. A peça rolou, a cabeça se separando de novo. Marta abraçou o filho. Podia sentir cada costela do menino. Não tinham comido bem em semanas. Não chora, meu filho. Chora porque é forte e jogou bem. Isso ninguém tira de você. Mas eu queria ajudar vocês. Lucas soluçou. Queria que você não tivesse que limpar banheiro nunca mais. Eu sei, meu amor. Carlos se levantou com dor e se juntou ao abraço. Os três ficaram assim, uma família apertada num cômodo de 3 por 4 metros. Aconteça o que acontecer, disse Carlos. Tô orgulhoso de você. Você ganhou de um dos mais ricos da cidade. Uma batida forte na porta os assustou. Marta abriu. Era seu José ofegando como se tivesse corrido. Do lado dele estavam 5 pessoas do bairro. Seu José, o que foi? Viemos falar do Lucas e do que aquele homem deve para ele, respondeu seu José com um sorriso que não mostrava há anos. Se acomodaram no cômodo minúsculo. Lucas, começou seu José, preciso que me conte o que aconteceu depois que o Alexandre foi embora. Lucas contou como a multidão o cercou, como bateram nas costas dele, como ofereceram refrigerante. Como todos tiraram celulares mostrando vídeos. Tem uns 20 vídeos diferentes, disse um dos jovens. Eu subi o meu nas redes há 1 hora. Tirou o celular rachado. Mostrou para a família. Quantas pessoas viram? Perguntou Carlos. Quando postei tinha 50 visualizações. Agora, o jovem checou. Tem 500 mil. O silêncio foi absoluto. 500 mil pessoas! Marta não conseguia processar. E subindo, confirmou a dona da quitanda mostrando o celular dela. Eu compartilhei no Facebook. Meus amigos compartilharam. Agora tá em todo lugar. A galera tá reagindo, disse o mecânico. Tão furiosos, dizem que o Alexandre Mendes tem que pagar. Mas ele é rico, disse Carlos. Pode contratar advogado. Pode tentar, respondeu seu José. Mas não quando meio país está vendo. Tirou um jornal. A edição digital já tinha a história. Milionário humilha menino prodígio e se recusa a pagar a aposta. Marta leu com as mãos tremendo. Não entendo. Por que tanta gente se importa? Porque não é só sobre o Lucas, explicou a mulher da quitanda.
É sobre todos nós. Quantas vezes prometeram alguma coisa pra gente e não cumpriram? Esse menino representa algo maior. Lucas ouvia com medo. Não tinha querido ser símbolo. Só tinha querido jogar xadrez. E agora? Perguntou Marta. Agora, respondeu seu José com determinação, a gente garante que o Alexandre Mendes não vai escapar. Amanhã, às 10 da manhã, vamos nas oficinas dele. Todos nós. E vamos pedir que cumpra a palavra. Eu tenho que trabalhar, protestou Marta. Se eu faltar, me mandam embora. Então eu vou, disse Carlos se endireitando. Vou estar lá com meu filho. Minhas costas podem esperar. Isso é mais importante. Seu José se levantou. Marta, tem momentos na vida onde a gente tem que se arriscar. Já estamos morando no fundo do poço, disse a senhora dos tacos. O que mais ele pode tirar da gente? Era verdade. Moravam num cômodo de comunidade. Trabalhavam em empregos que mal pagavam para comer. Já estavam no fundo. O único lugar era para cima. Mãe, Lucas pegou a mão da Marta. Não quero que você se meta em encrenca por minha causa. Mas o seu José tem razão. Rosa olhou nos olhos do filho. Se a gente deixar isso passar, vamos continuar sendo invisíveis para sempre. Marta olhou os olhos do filho. Viu dignidade que não podia ser comprada. Tá bom, vamos, todos vamos. O cômodo explodiu em sorrisos. O plano foi feito rápido. Se encontrariam na praça às 9. Caminhariam juntos para o edifício empresarial Faria Lima. Levariam cópias do acordo. Levariam suas vozes. Quando todos foram embora, Marta se sentou e olhou para o marido e filho. Fiz certo? Fez o certo, respondeu Carlos. Pela primeira vez em muito tempo vamos lutar. Lucas pegou o cavalo do chão. Mãe, pode costurar algo nele para segurar? Marta entendeu o que significava. Traz minha caixinha de costura. Passaram 1 hora trabalhando juntos. Marta fazendo furos com prego e martelo. Lucas passando linha. Não ficou perfeito. Dava para ver as linhas, mas estava forte. Olha, disse Lucas. Agora tem cicatrizes, mas as cicatrizes deixam ele mais forte. Como a gente? Marta tinha lágrimas. Temos muitas cicatrizes, mas elas nos deixam mais fortes. Naquela noite, dormiram apertados no colchão. Mas algo era diferente. Não se sentiam pequenos. Tinham uma luta que podiam perder, mas iam lutar. A quilômetros dali, num cobertura com vista panorâmica para São Paulo, Alexandre Mendes não conseguia dormir. Tinha passado horas em ligações. Advogados, assessores de imprensa, qualquer um que pudesse fazer isso desaparecer. Os vídeos estão por toda parte, Sr. Mendes, o chefe de relações públicas tinha dito. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, tem hashtags em alta. Justiça pro Lucas, Mendes paga, menino prodígio, tá fora de controle. Então controlem a porra do controle, Alexandre tinha gritado. Mas a verdade era simples, não tinha como controlar. A história tinha todos os elementos. Milionário arrogante, menino pobre brilhante, aposta impossível, vitória milagrosa, promessa quebrada. Fernanda tinha sido a única a se atrever. Senhor Mendes, talvez a solução mais simples seja pagar. Pagar 100 milhões para esse moleque? Tá louca? Sei quanto vale sua reputação. Agora tá perdendo muito mais que 100 milhões em imagem. Tinha mandado ela embora. Agora estava sozinho olhando as luzes da cidade. Em algum lugar lá embaixo estava aquele menino. O celular vibrou. Mensagem da irmã do exterior. Alex, o que você fez? A mamãe estaria envergonhada. Essas palavras bateram mais forte que qualquer matéria de jornal. A mãe dele, Dona Helena, tinha limpado casa para ele estudar. Uma mulher que tinha ensinado sobre honra, sobre manter a palavra. Quando ele tinha esquecido. Caminhou para o bar e se serviu um uísque caro. Tomou de um gole, esperando que a queimação na garganta distraísse da queimação na consciência. Não funcionou, porque no fundo sabia a verdade. Tinha feito uma aposta. Tinha perdido. E agora tinha que decidir que tipo de homem queria ser. Amanhã viria logo.
E com ele, consequências que ninguém podia prever completamente. Mas uma coisa era certa: a vida de Lucas, da família dele, do Alexandre, nunca mais seria a mesma. O xadrez tinha acabado. Agora vinha a parte mais difícil: viver com as consequências. O vídeo tem 2 milhões de visualizações. Amanhã, 300 pessoas vão marchar para o Faria Lima, exigindo justiça. Alexandre precisa decidir: cumprir a palavra ou destruir a reputação para sempre. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 3. 300 pessoas exigem justiça. O edifício Faria Lima cercado. Câmeras ao vivo. São Paulo inteira assiste. Alexandre precisa descer. O edifício empresarial Faria Lima brilhava sob o sol da manhã como monumento ao poder e ao dinheiro. 20 andares de vidro e aço no distrito financeiro mais exclusivo de São Paulo, onde os seguranças olhavam com desconfiança para qualquer um que não chegasse de carro importado. Mas essa manhã o prédio estava cercado, não por 100 pessoas como seu José tinha previsto, mas por quase 300. Lucas ficou paralisado quando viu a multidão. Estava parado entre a mãe e o pai. Os três tendo chegado cedo depois de uma noite quase sem dormir. Marta tinha mentido para a patroa, dizendo que Lucas estava doente. Carlos tinha tomado analgésicos extras para conseguir andar sem mancar. Meu Deus! Sussurrou Marta, apertando a mão do filho. De onde veio toda essa gente? Seu José se aproximou mancando, um sorriso enorme no rosto enrugado. De todo lugar, Marta, de todo lugar. Era verdade. A multidão era um mosaico da cidade que Alexandre Mendes nunca via do 20º andar. Tinha trabalhadores da construção com capacetes, empregadas domésticas de uniforme, ambulantes com carrinhos, estudantes com mochilas, mães carregando bebês, idosos com bengalas, todos segurando celulares. Alguns tinham cartazes feitos à mão. Rico também tem que cumprir palavra. Lucas ganhou limpo. Justiça para o Lucas. Dignidade não tem preço. Uma repórter da Globo empurrava pela multidão, o cinegrafista seguindo ela de perto. Quando viu Lucas, correu até ele. Você é o Lucas? O menino do vídeo de xadrez? Lucas acenou timidamente, sobrecarregado. Posso fazer umas perguntas? A cidade inteira está falando de você. Como se sente? Tô com medo, admitiu Lucas com honestidade. Mas também sei que ganhei. Ganhei limpo e só quero que o senhor Mendes cumpra a promessa. E se ele não cumprir? Lucas olhou para a mãe, que acenou. Então, pelo menos, todo mundo vai saber que tipo de pessoa ele é. Meu avô me ensinou que um homem vale o que vale a palavra. E isso vale para todo mundo, rico ou pobre. A frase foi capturada por dezenas de câmeras. Em menos de uma hora, estaria em todos os telejornais do país. Lá em cima, no 20º andar, Alexandre Mendes observava da janela panorâmica. O escritório era santuário de sucesso. Mesa de mogno importada, poltronas de couro italiano, prêmios cobrindo as paredes. Mas agora parecia uma prisão. Senhor Mendes, Fernanda entrou sem bater. Precisa ver as redes sociais. Não quero ver nada, respondeu Alexandre sem se virar. Precisa ver. Colocou o tablet na mesa. Tem 3 milhões de visualizações combinadas. E os comentários... Alexandre finalmente olhou. A tela mostrava cascata de comentários. Maria Lopes. Meu filho tem a mesma idade do Lucas. Vendo isso chorando. Esse menino merece cada centavo. Justiça pro Lucas. Pedro Silva. Trabalhei numa obra do Mendes. Prometeu bônus e nunca pagou. Esse padrão de comportamento é real. Mendes paga. Doutora Santos. Sou pediatra. Vejo crianças como o Lucas todo dia, brilhantes, talentosos, limitados só pela pobreza. Essa é nossa chance de fazer justiça. João advogado. Como advogado confirmo, aposta verbal com testemunhas e evidência em vídeo é legalmente vinculante. Mendes deve pagar. Alexandre fechou os olhos.
cada comentário era um soco. Quantos repórteres tem lá embaixo? 7 veículos diferentes. TV nacional, jornais, plataformas digitais. E, senhor, Fernanda hesitou. Alguns dos nossos funcionários estão lá embaixo com a multidão, do lado do Lucas. Alexandre virou bruscamente. O quê? Pessoal da limpeza, manutenção, até 2 da contabilidade. Estão segurando cartazes. A traição cortou fundo. A própria equipe dele. Mas então lembrou. Nunca tinham sido equipe dele. Eram só nomes na folha de pagamento, rostos que passavam sem ver. O celular particular tocou. Era a irmã da Europa. Não vou atender. Senhor, a voz da Fernanda era estranhamente firme. Precisa tomar uma decisão, agora. Cada minuto que passa sem fazer algo, tá perdendo mais que dinheiro, tá perdendo sua humanidade. Você também? Alexandre olhou com dor. Você também tá do lado dele? Fernanda segurou o olhar. Tô do lado do que é certo. E o senhor sabe qual é. Soube desde o momento que vi aquele menino ganhar. Vi nos olhos dele algo que o senhor perdeu faz tempo. O quê? Esperança. E o senhor tem o poder de confirmar essa esperança ou destruir ela para sempre. Lá embaixo, a tensão crescia. Os seguranças tinham formado barreira na entrada, mas a multidão não era agressiva. Não gritavam obscenidades. Simplesmente estavam ali, presentes, testemunho de que não iam embora até conseguir justiça. Marta segurava Lucas perto. Podia sentir cada olhar, cada câmera apontando. Se sentia exposta, vulnerável. Mãe, tem gente demais. E se ficarem bravos? E se acontecer algo ruim? Não vai acontecer nada ruim, meu filho. Essa gente está aqui porque acredita em você. Um homem se aproximou. Era o mecânico da noite anterior. Dona Marta, tem alguém que quer conhecer o Lucas. Se afastou, revelando uma mulher mais velha de uns 60 anos, vestida com um uniforme de limpeza idêntico ao da Marta. A mulher tinha lágrimas escorrendo. Desculpa incomodar, mas trabalhei para o Sr. Mendes 10 anos limpando os escritórios, e em 10 anos ele nunca olhou nos meus olhos nenhuma vez. Marta sentiu um nó na garganta. Conhecia essa experiência bem demais. Quando vi o vídeo do seu filho, continuou a mulher, vi algo que nunca pensei que veria. Vi um de nós ganhando de um deles. E quero que saiba que não está sozinha. Se ajoelhou na frente do Lucas, pegando as mãos dele. Você fez algo que nenhum de nós conseguiu. Mostrou para o mundo que somos mais que nosso trabalho. Obrigada, meu menino. Lucas não sabia o que dizer. Chorou enquanto abraçava a mulher, que entendia perfeitamente a vida dele. A cena foi capturada por todas as câmeras. Emoção pura, sem roteiro. Só 2 pessoas se conectando. Seu José sentiu o celular vibrar. Mensagem de número desconhecido. Sou o mestre Antônio. Tô vendo tudo de longe. Diz pro Lucas que o avô dele estaria orgulhoso. O que está acontecendo hoje é maior que xadrez. É justiça. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguém apontava para cima. Numa das janelas do 20º andar, uma figura tinha aparecido brevemente. Ele tá lá. O Mendes está vendo. Que desça e dê a cara. Os gritos não eram violentos, mas eram firmes. Uma repórter diferente se aproximou do Carlos. Senhor, o senhor é o pai do Lucas. O que diria pro Alexandre Mendes se ele tivesse aqui? Carlos pensou cuidadosamente. Diria que entendo que 100 milhões de reais é muito dinheiro. Mas pra gente, não é só dinheiro. É a diferença entre meu filho desenvolvendo o talento dele ou passando a vida como eu, com as costas quebradas. Não estamos pedindo caridade. Estamos pedindo que cumpra a palavra. Nada mais, nada menos. As palavras, ditas com dignidade tranquila, apesar da dor óbvia, ressoaram. Alexandre escutou tudo do escritório. Tinha colocado as transmissões ao vivo na tela grande. Fernanda ainda estava lá, esperando. Sabe o que é pior? Disse Alexandre finalmente. É que eles têm razão, todos eles. Cada comentário, cada acusação, tudo é verdade. Então por que continua resistindo? Porque pagar significa admitir que estava errado. Significa admitir que um menino descalço é melhor que eu. Parou. Significa admitir que virei exatamente o tipo de pessoa que minha mãe me ensinou a não ser.
Fernanda caminhou até a mesa e colocou algo. Uma foto velha com moldura prateada. Mostrava uma mulher de uniforme de limpeza, sorrindo orgulhosa ao lado de um jovem Alexandre de beca de formatura. Sua mãe, vejo ela limpar essa foto toda vez que faço inventário. Fica escondida onde ninguém vê. Quando foi a última vez que realmente olhou para ela? Alexandre pegou a foto com as mãos tremendo. A mãe, Dona Helena Mendes, tinha morrido 5 anos atrás. Nunca viveu nos prédios de luxo que o filho construía. Ela limpou casa por 30 anos. Alexandre disse, a voz quebrando. E eu me envergonhei. Parei de mencionar, escondi ela. E agora tem uma mulher lá embaixo fazendo exatamente o que sua mãe fez, se sacrificando pelo filho. E o filho dela tem um dom que pode mudar a vida. E o Senhor tem o poder de fazer isso acontecer ou destruir tudo. Alexandre olhou a foto por muito tempo. Lembrou daquele dia de formatura. A mãe tinha feito turno duplo por semanas para comprar aquele terno para ele. Tô tão orgulhosa de você, filho. Mas lembra, sucesso de verdade não se mede em dinheiro. Se mede em quantas vidas você toca positivamente. Tinha esquecido completamente. O telefone tocou. Era o advogado principal. Alexandre, a situação legal é clara. Você tem que pagar. Não tem saída. Se lutar isso na justiça, perde. E além disso, tem algo mais importante. Sua imagem vale mais que 100 milhões. 3 sócios principais ligaram ameaçando se retirar. O valor das suas ações caiu 12%. Tá perdendo muito mais do que apostou. Alexandre desligou, caminhou até a janela e olhou para baixo. Pro Lucas, cercado pela mãe e pai. Fernanda, disse finalmente a voz diferente. Prepara um cheque certificado de 100 milhões de reais. Fernanda engasgou. Sério? Sério? E prepara um comunicado também. Vou descer. Vou enfrentar essa multidão e vou cumprir minha palavra. Senhor Mendes. Fernanda tinha lágrimas. Fez a decisão certa. Não. Fiz a decisão que devia ter feito desde o começo. Enquanto descia no elevador, sentiu algo que não sentia há anos. Medo genuíno. Não medo de perder dinheiro, mas medo de enfrentar as consequências de quem tinha se tornado. As portas se abriram. A multidão viu movimento na entrada. Alexandre Mendes caminhou até a porta de vidro, um envelope na mão. O momento que mudaria tudo estava a segundos de acontecer. Alexandre sai do prédio com o cheque de 100 milhões. 300 pessoas prendem a respiração. As câmeras gravam ao vivo. Ele vai cumprir a palavra ou será a maior humilhação da vida dele? Capítulo 4. O perdão que mudou 2 vidas. Alexandre desce com o cheque. 300 pessoas em silêncio. Lucas faz a pergunta que ninguém fez. O silêncio que caiu sobre a multidão quando Alexandre Mendes atravessou as portas de vidro foi absoluto. 300 pessoas prenderam a respiração simultaneamente. As câmeras focaram. Os celulares se ergueram. Esse era o momento que todos esperavam. Alexandre parou na entrada, o envelope branco apertado na mão direita, a foto da mãe pressionada contra o coração no bolso do paletó. Pela primeira vez em décadas, não sabia o que dizer. Ele, que tinha dado palestras para conselhos administrativos internacionais, que tinha negociado contratos de milhões sem pestanejar, estava paralisado na frente de uma multidão de pessoas que nunca teria olhado 2 vezes antes de ontem. Fernanda estava atrás dele junto com 2 advogados, mas Alexandre levantou a mão parando eles. Vou sozinho, disse com a voz tremendo levemente. Caminhou para frente. A multidão se abriu como o mar se dividindo, criando um corredor direto até onde estavam Lucas, Marta e Carlos. Cada passo era observado por milhões de pessoas através das transmissões ao vivo. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o som dos sapatos de grife dele contra o asfalto. Lucas deu um passo para trás instintivamente, se escondendo parcialmente atrás da mãe. Marta sentiu o movimento e apertou o ombro do filho com firmeza, mas as próprias mãos tremiam. Carlos se endireitou tanto quanto as costas permitiam, se colocando à frente em gesto protetor. Alexandre parou a 2 metros deles.
Dessa distância, podia ver cada detalhe que tinha ignorado ontem. As costuras desiguais na camisa do Lucas, onde Marta tinha feito remendos, as linhas de cansaço profundo no rosto da mãe, a forma como Carlos se apoiava discretamente na perna direita para aliviar a dor. Podia ver a dignidade nas posturas deles, apesar da pobreza, algo que todo o dinheiro dele nunca tinha conseguido comprar. "Senhora", começou Alexandre, a voz amplificada pelos microfones que a imprensa tinha aproximado. "Senhor!" Lucas, não sei como começar. Marta não disse nada, só segurou o olhar do homem que tinha humilhado o filho. Os olhos dela, cansados mas firmes, não mostravam medo, só expectativa. "Ontem", continuou Alexandre, e a voz se quebrou levemente. "Ontem fiz uma aposta cruel achando que era impossível perder. Não via o Lucas como pessoa. Via como entretenimento, como forma de provar minha superioridade." A multidão murmurou, mas ninguém interrompeu. "Perdi essa aposta, mas na verdade perdi muito mais. Perdi a chance de conhecer um menino extraordinário antes de humilhar ele. Perdi a chance de fazer o certo desde o começo." Alexandre olhou diretamente para o Lucas. "Seu avô te ensinou a jogar xadrez. O meu me ensinou a fazer dinheiro. Mas seu avô te ensinou algo que o meu nunca me ensinou, que o valor de uma pessoa não está na conta bancária." Tirou o envelope branco do bolso. As mãos tremiam visivelmente. "Lucas", disse Alexandre, a voz agora claramente emocionada, "você ganhou limpo. Jogou melhor que eu. Me ensinou uma lição que precisava aprender faz tempo." Estendeu o envelope para o menino. "Isso é seu. Sempre foi seu desde o momento que deu checkmate. E peço perdão não só por negar no começo, mas pela forma que te tratei. Por te ver como menos, quando na verdade você é mais do que eu alguma vez vou ser." Lucas não se mexeu. Os olhos dele, grandes e escuros, olhavam o envelope como se fosse uma cobra. "Pega, meu amor", sussurrou Marta, dando um empurrãozinho gentil. Mas Lucas balançou a cabeça, surpreendendo todo mundo. "Primeiro preciso saber uma coisa." A voz dele era pequena, mas no silêncio absoluto, cada palavra se ouviu claramente. "O que você precisa saber?" perguntou Alexandre, se ajoelhando para ficar na altura do menino. O movimento causou murmúrios. Alexandre Mendes, um dos mais ricos de São Paulo, de joelhos no asfalto na frente de um menino descalço. "O senhor sente de verdade?" perguntou Lucas e as lágrimas começaram a escorrer. "Ou está fazendo isso só porque tem câmera e gente olhando? Porque se for isso, não quero o dinheiro. Não quero nada que venha de pena ou vergonha." A pergunta cortou como faca. Era a pergunta que todos queriam fazer. Alexandre sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Olhou aqueles olhos chorosos, aquele rosto de 11 anos que tinha visto demais, e algo dentro dele se quebrou completamente. "Lucas", disse, e agora as lágrimas corriam pelo próprio rosto também. Algo que ninguém que conhecia ele tinha visto. "Sinto de verdade, e não é só pelas câmeras, é porque ontem à noite não consegui dormir pensando na sua mãe limpando o banheiro como minha mãe limpou. É porque vi seu pai com dor nas costas e lembrei como meu pai morreu jovem por trabalhos que destruíram o corpo. É porque você me lembra quem eu era antes do dinheiro me fazer esquecer minha humanidade." Tirou a foto da mãe do bolso, mostrando para o Lucas. A imagem estava gasta nas bordas. "Essa é minha mãe, dona Helena. Limpou casa por 30 anos para eu poder estudar. E quando fiz sucesso, me envergonhei dela. Escondi. Parei de convidar para eventos importantes porque tinha vergonha que meus sócios soubessem que minha mãe era faxineira." A confissão pública foi como bomba. Repórteres escreviam freneticamente. A multidão reagia com choque e reconhecimento. "Ela morreu 5 anos atrás", continuou Alexandre, a voz quebrando, "sem que eu dissesse o suficiente o quanto amava ela, sem que agradecesse adequadamente por tudo que sacrificou. E ontem, quando te vi com sua mãe, vi a oportunidade que desperdicei. Vi um menino que ama a mãe sem vergonha, que honra o trabalho dos pais, que não deixou a pobreza roubar a dignidade."
Marta estava com a mão na boca, lágrimas caindo livremente. Tinha julgado esse homem como monstro, mas agora via algo diferente. Um homem quebrado tentando se consertar. Então sim, Alexandre concluiu, olhando diretamente para o Lucas. Sinto de verdade. E mesmo que aceite esse dinheiro ou não, quero que saiba que mudou minha vida ontem. Me fez lembrar quem eu era para ser. O silêncio que seguiu foi carregado de emoção pura. Lucas olhou para a mãe, que acenou com lágrimas. Depois, olhou para o pai, que também acenou. Finalmente, Lucas deu um passo à frente, os pés descalços contra o asfalto quente, estendeu a mão pequena, ainda suja de terra da praça, e pegou o envelope. A multidão explodiu, não em gritos vazios, mas em algo mais profundo. Era o som de 300 pessoas liberando emoção contida. Alguns choravam abertamente, outros aplaudiam. Mães abraçavam filhos. Uma das repórteres tinha lágrimas enquanto falava para a câmera. Isso é mais que uma aposta cumprida. Isso é justiça. Isso é humanidade. Isso é o que acontece quando a gente lembra de ver uns aos outros como pessoas. Mas Lucas não tinha terminado. Com o envelope na mão, olhou para o Alexandre, ainda ajoelhado. Senhor Mendes, disse o menino com a voz tremendo, mas clara. Eu perdoo o senhor. As duas palavras mais poderosas que podia dizer. Alexandre fechou os olhos. O peso daquele perdão caindo sobre ele como bênção e responsabilidade simultâneas. Quando abriu, estendeu a mão para o Lucas. Você poderia me ensinar? Ensinar a jogar xadrez como seu avô te ensinou? Não porque quero ganhar da próxima vez, mas porque quero aprender o que o xadrez te ensinou sobre vida, sobre dignidade, sobre ver valor onde os outros não veem. Lucas, surpreso, olhou para o seu José, que observava com um sorriso enorme. Sim, respondeu Lucas simplesmente. Posso ensinar. Alexandre se levantou com esforço. Estendeu a mão para Marta. Senhora, sei que não tenho direito de pedir mais nada, mas tem algo que gostaria de oferecer, não como caridade, mas como oportunidade. Marta olhou a mão com cautela. Que tipo de oportunidade? Na minha empresa temos um programa de bolsas internas para funcionários que querem estudar. Nunca promovi adequadamente porque, honestamente, nunca me importei com o desenvolvimento do pessoal. Mas isso vai mudar. E gostaria que a senhora fosse a primeira no novo programa. Poderia estudar administração, recursos humanos, o que quiser. Enquanto estuda, manteria o salário completo. Marta abriu a boca para protestar, mas Alexandre continuou rápido. Não é caridade, é investimento. Alguém que criou um filho como o Lucas claramente tem sabedoria que minha empresa precisa. E, francamente, preciso de pessoas que me lembrem constantemente de onde venho. Carlos colocou a mão no ombro da esposa. É sua decisão, amor. Marta olhou para o filho, que segurava o envelope com os 100 milhões. Olhou para o marido, olhou para a multidão. Finalmente olhou para o Alexandre, vendo nos olhos dele sinceridade. Aceito, mas com uma condição. Qual? Que esse programa esteja disponível para todos os funcionários, não só para mim. Que as faxineiras, os seguranças, os de manutenção, todos tenham a mesma oportunidade. Alexandre sorriu, um sorriso genuíno que transformava o rosto completamente. Fechado. E mais que isso, quero que a senhora ajude a desenhar o programa. Ninguém conhece melhor as necessidades dos trabalhadores que alguém que viveu essa realidade. Se apertaram as mãos. O aperto capturado por dezenas de câmeras. Não era só acordo de negócios. Era uma ponte sendo construída entre dois mundos. Seu José se aproximou mancando. Senhor Mendes, tem mais alguém que quer conhecer o senhor. Se afastou, revelando um homem de uns 50 anos, bem vestido. O homem estendeu a mão. Mestre Antônio. Alexandre congelou. O homem que tinha orquestrado tudo isso. O senhor, disse Alexandre, sem saber se sentir agradecido ou irritado. Eu, confirmou Antônio com um sorriso enigmático. E antes que diga algo, quero explicar por que fiz isso. Fez por vingança.
Fiz por justiça. Quando me humilhou meses atrás, não me importei em perder. Tô acostumado. O que me importou foi como tratou os garçons depois. Rindo deles, deixando gorjetas ofensivas. Vi no Senhor alguém que precisava lembrar o que significa ser humano. Então, armou para mim. Dei uma oportunidade. Podia ter mandado o Senhor contra qualquer jogador profissional, mas mandei contra o Lucas porque sabia que se perdesse para um menino pobre, teria que confrontar tudo que está errado em como vê o mundo. Alexandre processou isso. O Senhor sabia que ele ia ganhar. Sabia que tinha o talento. Lucas é prodígio genuíno. O avô dele era meu amigo. Antes de morrer, me pediu que cuidasse do menino. Venho observando ele há anos. E eu fui o instrumento dessa oportunidade. O Senhor foi o catalisador, mas a forma como responderia era completamente sua escolha. O fato de estar aqui agora me diz que tem esperança para o Senhor. Alexandre não sabia se agradecer ou gritar. Fez algo no meio. Aceitaria ser consultor da minha empresa? Preciso de gente como o senhor. Gente que não tem medo de me dizer quando estou errado. Antônio considerou. Aceito. Mas com uma condição. O Lucas continua o treinamento de xadrez comigo sem custo, e o senhor financia a participação dele em torneios nacionais e internacionais. Fechado. A multidão começava a se dispersar, satisfeita de ter presenciado algo raro. Um final feliz de verdade. Mas antes de ir embora, muitos se aproximavam do Lucas, tocando o ombro dele, desejando sorte, dizendo que ele tinha feito eles acreditarem em justiça de novo. Uma menina pequena se aproximou timidamente. Você ganhou 100 milhões de verdade? Lucas acenou, ainda processando. O que vai fazer com todo esse dinheiro? Lucas olhou para os pais, para o envelope, para a multidão. Vou ajudar outras crianças como eu. Crianças que são inteligentes, mas que não têm dinheiro para a escola. Vou fazer o que aconteceu comigo, acontecer com eles também. Marta abraçou o filho, orgulho enchendo cada célula do corpo. Seu avô estaria tão orgulhoso, sussurrou. Eu sei, mãe, consigo sentir. Alexandre observava a cena, finalmente entendendo o que tinha ganhado ao perder aquela aposta. Não tinha perdido 100 milhões de reais. Tinha ganhado a humanidade de volta. E isso não tinha preço. Enquanto as câmeras capturavam os últimos momentos, uma verdade se tornava evidente. Às vezes, perder é a única forma de ganhar de verdade. Às vezes, ser humilhado é o primeiro passo para ser humano de novo. E às vezes um menino descalço com um tabuleiro quebrado pode ensinar para o mundo inteiro sobre dignidade, perdão e redenção. O xadrez tinha acabado, mas a vida real só estava começando. Lucas tem 100 milhões. Marta tem oportunidade de estudar. Alexandre recuperou a humanidade. Mas a história não termina aqui. O que vem depois vai mudar São Paulo para sempre. Capítulo 5. O legado do peão. 3 meses depois. Lucas constrói um futuro. Alexandre aprende xadrez. São Paulo muda para sempre. 3 meses tinham passado desde aquele dia na frente do edifício Faria Lima. Lucas estava parado na frente de um portão de ferro com uma placa dourada. Instituto Seu Benedito Silva, Centro de Talentos para Crianças de São Paulo. Marta estava do lado dele, segurando a mão. Nos últimos meses, tinham virado família diferente. Não moravam mais no cômodo de Paraisópolis. Agora, tinham um apartamento de 2 quartos numa comunidade modesta, mas digna. Marta estudava administração na PUC, enquanto trabalhava no Departamento de Recursos Humanos da Mendes Corporativo. Carlos tinha feito a cirurgia das costas e já andava sem dor. Mas o mais importante, Lucas continuava sendo Lucas. Continuava jogando xadrez descalço no Largo da Batata toda a tarde. Tá pronto? Perguntou Marta suavemente. Lucas respirou fundo. Acho que sim. O centro tinha sido ideia dele. Quando seu José e o mestre Antônio perguntaram o que queria fazer com os 100 milhões, Lucas teve clareza. Ajudar outras crianças como ele. Tinha investido 50 milhões criando esse espaço.
Um prédio reformado na Vila Madalena, com salas iluminadas, computadores, professores, materiais. Um lugar onde crianças brilhantes, mas pobres, pudessem desenvolver os talentos gratuitamente. Xadrez, matemática, ciências, artes, música, tudo de graça. Tudo para os invisíveis de São Paulo. E hoje era a inauguração oficial. Quando entraram, foram recebidos com aplausos. Tinha jornalistas, professores, voluntários e, principalmente, crianças. 50 crianças já estavam inscritas, cada uma com história parecida com a do Lucas. Lucas sentiu o peito apertar. Alguma dessas crianças se parecia com ele 3 meses atrás? Quantos sonhavam com algo melhor, mas não tinham como alcançar? Lucas, uma professora se aproximou. Era a professora Beatriz, a diretora do centro. Tem alguém que quer te conhecer. Apontou para uma menina de uns 9 anos, magrinha, com uniforme escolar remendado, mas limpo. Você é o Lucas? Perguntou a menina timidamente. Lucas se abaixou para ficar na altura dela. Sou eu. Qual seu nome? Júlia, mas todo mundo me chama de Ju. Prazer, Ju. Você gosta de xadrez? Ela acenou entusiasmada. Meu avô me ensinou, mas ele morreu ano passado e ninguém mais quer jogar comigo. Lucas sentiu um nó na garganta. Era como se ver a si mesmo. Então vamos jogar juntos. Fechou? O sorriso da Júlia iluminou a sala inteira. A cerimônia de inauguração foi emocionante. Lucas deu um discurso curto, a voz ainda tremendo, mas mais firme que antes. Esse centro não existe por mim. Existe pelo meu avô, seu Benedito Silva, que me ensinou que talento não conhece CEP. Existe pelo seu José, que cuidou de mim quando ninguém mais fazia. Existe pelo mestre Antônio, que nunca deixou de acreditar. E existe por cada criança aqui, que merece uma chance de mostrar o que pode fazer. Quando cortou a fita, os aplausos foram ensurdecedores. Marta chorava de orgulho. Carlos, cuja coluna não doía mais graças à cirurgia, estava de pé aplaudindo forte. Depois da cerimônia, quando todos tinham ido embora, Lucas e Marta se sentaram num banco do jardim do centro. Era de noite, as estrelas brilhavam sobre São Paulo. Seu avô estaria orgulhoso, disse Marta. Espero que sim. Lucas olhou o prédio iluminado. Espero que sinta que a vida dele significou algo. Significou tudo, meu amor. Ele nos deu você. Nesse momento, um carro parou na frente do centro. Alexandre Mendes saiu carregando algo. Lucas correu até ele. Nesses 3 meses, Alexandre tinha cumprido a promessa. Vinha 2 vezes por semana no Largo da Batata para o Lucas ensinar xadrez. Não em escritórios luxuosos. Na praça, onde tudo tinha começado. E Alexandre estava aprendendo. Devagar, mas aprendendo. Trouxe uma coisa, disse Alexandre mostrando um pacote embrulhado. Lucas abriu. Era um tabuleiro de xadrez, mas não era de mármore caro. Era de madeira simples, pintado à mão, com imperfeições visíveis. Fiz eu mesmo, explicou Alexandre, quase tímido. Fiz aulas de marcenaria. Não está perfeito, mas fiz com as próprias mãos, como seu avô fez o seu. Lucas tocou o tabuleiro com reverência. As casas estavam pintadas irregularmente. Algumas peças estavam tortas. Mas era lindo, porque tinha sido feito com esforço, não comprado com dinheiro. Tá perfeito, disse Lucas com a voz emocionada. Queria que você tivesse algo feito por alguém que aprendeu com você. Alexandre se ajoelhou. Lucas, nesses 3 meses, você mudou minha vida completamente. Minha empresa não é mais a mesma. Implementamos salário justo, horários dignos, respeito real. E tudo porque um menino de 11 anos me ensinou o que é ser humano. Marta se aproximou, limpando lágrimas. Senhor Mendes... Alexandre, por favor, corrigiu ele. Alexandre, Marta sorriu. O senhor também mudou. Vejo como trata os funcionários agora. Escuta, respeita. É diferente. Porque tive o melhor professor. Alexandre olhou para o Lucas. E não falo de xadrez. Seu José chegou mancando, um sorriso enorme no rosto. Interrompo a reunião dos 3 mosqueteiros? Todos riram. Seu José! Lucas correu para abraçar.
Olha o que o senhor Alexandre me fez. O velho examinou o tabuleiro, os olhos experientes notando cada imperfeição. Tá mal pintado, as peças tortas, a madeira sem lixar direito. Alexandre baixou a cabeça, envergonhado. Mas é o tabuleiro mais lindo que vi na minha vida, completou seu José com lágrimas, porque foi feito com amor, como deve ser. Naquela noite, os 4 se sentaram no jardim do centro jogando xadrez sob as estrelas. Lucas ensinando, Alexandre aprendendo, Marta e seu José observando. Seu José, perguntou Alexandre enquanto movia um peão desajeitadamente. Como sabia que o Lucas era tão bom? Soube desde a primeira vez que vi ele jogar, respondeu o velho. Mas, mais importante, sabia que era boa pessoa. E isso vale mais que qualquer talento. Alexandre perdeu a partida, como sempre, mas dessa vez sorriu. Tô melhorando, né? Um pouquinho, Lucas brincou. Uns 5 anos e talvez consiga me ganhar. Todos riram. 6 meses depois, o centro tinha crescido exponencialmente. Não eram mais 50 crianças, eram 200. Crianças de toda São Paulo, cada uma com talento único, cada uma com história de superação. Lucas, agora com 12 anos, continuava sendo o mesmo. Estudava em escola particular graças a uma bolsa, mas todas as tardes, sem falta, ia no Largo da Batata jogar xadrez com quem quisesse desafiar. Marta tinha se formado com honras em administração. Agora era diretora de desenvolvimento humano na Mendes Corporativo, desenhando políticas que garantiam dignidade para todos os funcionários. Carlos trabalhava como coordenador do centro, ajudando a identificar crianças talentosas em comunidades pobres. Alexandre tinha mudado completamente. A empresa tinha virado modelo de responsabilidade social, mas mais importante, tinha recuperado a humanidade. E todas as terças, sem falta, Lucas e Alexandre se sentavam no Largo da Batata na frente do tabuleiro caseiro que o avô tinha feito e jogavam. Cheque, disse Lucas depois de 20 jogadas. Alexandre estudou o tabuleiro procurando saída. Não encontrou. Cheque mate em 3 jogadas, né? Lucas acenou. Tá aprendendo a ver à frente. Já vê 4 jogadas. Tive bom professor. Ficaram sentados mais um momento, o sol se pondo sobre o Largo da Batata, pintando tudo de dourado e laranja. Sabe qual foi a jogada mais importante dessa partida? Perguntou Lucas. Qual? A primeira, quando decidiu jogar. Todo o resto seguiu dessa decisão. Alexandre entendeu a metáfora. A jogada mais importante da vida dele não tinha sido pagar os 100 milhões. Tinha sido decidir ser diferente. Obrigado, Lucas, por me ensinar a jogar de verdade. Obrigado, Alexandre, por ter topado aprender. Se levantaram, se abraçaram. 2 pessoas que nunca deviam ter se encontrado, mas que o destino tinha juntado exatamente quando os 2 precisavam. Lucas caminhou de volta para onde a mãe e o pai esperavam. Descalço, como sempre, feliz, em paz. Alexandre observou a família se afastar e sorriu. Um sorriso genuíno que chegava aos olhos, porque finalmente entendia o que a mãe tinha tentado ensinar a vida toda, que sucesso de verdade não se mede em prédios construídos ou dinheiro acumulado. Se mede em vidas tocadas, em corações mudados, em crianças que agora podem sonhar porque alguém deu oportunidade, em dignidade restaurada, em promessas cumpridas e na paz que vem de saber que no fim do dia escolheu ser a pessoa que devia ser o tempo todo. O xadrez tinha acabado, mas a lição continuaria para sempre. 2 anos depois, epílogo. O Instituto Seu Benedito Silva tinha mudado São Paulo. 1.200 crianças atendidas, 500 formadas com sucesso. Bolsas universitárias, torneios ganhos, vidas transformadas. Lucas, agora com 13 anos, era campeão estadual de xadrez na categoria dele, mas continuava humilde, continuava jogando na praça, continuava sendo o menino descalço que só queria mover peças. No Largo da Batata tinham instalado 20 tabuleiros permanentes. Professores voluntários davam aulas gratuitas.
O xadrez tinha virado símbolo de esperança na cidade. E perto da fonte, agora consertada graças à doação do Alexandre, tinha uma placa, em memória de seu Benedito Silva, mestre de xadrez, avô extraordinário. O valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela dá. 1945-2021. Lucas visitava essa placa todo dia. Oi, vô, sussurrava. Espero que esteja orgulhoso. Tô fazendo o que você me ensinou. Tô sendo digno. E em algum lugar entre as estrelas sobre São Paulo, seu Benedito sorria. Porque no final, tudo sempre volta para o que realmente importa. Amor, dignidade e a coragem de acreditar que um menino descalço com um tabuleiro quebrado pode mudar o mundo. Uma jogada de cada vez. Essa história te emocionou? Você acreditaria num menino como o Lucas? Perdoaria como ele perdoou? Deixa seu like, comenta e se inscreve para mais histórias que tocam o coração. Até a próxima. Capítulo 6. O torneio que testou tudo. Lucas enfrenta o campeonato nacional, seu primeiro grande torneio. Mas algo inesperado vai acontecer. O Centro de Convenções de São Paulo estava lotado como nunca. 200 pessoas, 100 tabuleiros de xadrez, jogadores de todo o Brasil. Era o Campeonato Nacional Juvenil e Lucas Silva, de 13 anos, estava prestes a enfrentar a partida mais importante da vida. Nervoso? Perguntou o mestre Antônio, colocando a mão no ombro de Lucas. Muito, admitiu o menino olhando ao redor. Todos os outros jogadores tinham uniformes elegantes de academias caras, maletas profissionais com relógios digitais, anotadores de luxo. Lucas só tinha o tabuleiro pintado à mão pelo avô e o cavalo consertado com linha que guardava no bolso como amuleto, e continuava descalço. Alguns jogadores olhavam com desprezo, outros com curiosidade. Todos sabiam quem era. O vídeo de 2 anos atrás ainda circulava. O menino pobre que humilhou o milionário. Lembra o que seu avô te ensinou? Disse o mestre. Você não joga contra as aparências, joga contra as peças. Lucas acenou. Marta e Carlos estavam nas arquibancadas, nervosos, mas orgulhosos. Marta vestia terno profissional agora, o uniforme como diretora da Mendes Corporativo. Carlos, recuperado da cirurgia, parecia 10 anos mais jovem. Vai ficar tudo bem, disse Carlos, pegando a mão da esposa. Ele é o melhor. Eu sei. Marta sussurrou, mas tenho medo que machuquem ele. Você sabe como são alguns desses meninos ricos. Os pais ensinam eles a desprezar gente como a gente. Como se as palavras dela tivessem invocado o momento, um menino de uns 14 anos se aproximou do Lucas. Vestia o uniforme da Academia de Xadrez de Curitiba, a mais cara do Brasil. Você é o famoso Lucas? Perguntou com tom zombeteiro. O do vídeo do milionário. Lucas se virou. Sou eu. Sou Rafael Almeida, campeão regional de Curitiba 3 anos seguidos. E só quero te dizer que aquele vídeo foi pura sorte. Alexandre Mendes não é jogador profissional, mas eu sou. E quando te enfrentar hoje, vou provar que moleque da favela não tem lugar em torneio sério. O comentário cortou como faca. Lucas sentiu o impulso de responder, de defender a honra, mas lembrou das palavras do avô. Um verdadeiro mestre de xadrez nunca briga com palavras. Deixa o tabuleiro falar. Prazer, Rafael. Lucas estendeu a mão. Que ganhe o melhor. Rafael ignorou a mão e se afastou rindo com os amigos. O mestre Antônio tinha observado tudo. Esse é seu verdadeiro adversário hoje. Não em habilidade, mas em atitude. Esse menino representa tudo que o Alexandre era 2 anos atrás. E o que eu faço? O que sempre faz. Joga com dignidade. As primeiras rodadas foram intensas. Lucas ganhou as 3 primeiras partidas com facilidade. Rafael também. Era inevitável. Se enfrentariam nas semifinais. Durante o intervalo, Alexandre apareceu. Tinha virado costume. Assistia a cada torneio do Lucas, não como patrocinador ostentoso, mas simplesmente como amigo. Como está se sentindo? Perguntou. Bem,
Mas tem um jogador que me disse umas coisas ruins. Rafael Almeida? Lucas se surpreendeu. Conhece ele? Conheço o pai, Eduardo Almeida, empresário de Curitiba. É exatamente como eu era. Arrogante, elitista, cruel. E ensinou o mesmo para o filho. Do que eu faço se enfrentar ele? Alexandre se ajoelhou para ficar na altura do Lucas, como tinha feito 2 anos atrás. Mostra para ele o que você me ensinou. Que o valor de uma pessoa não está no sobrenome ou no dinheiro. Está no caráter. E você, Lucas, tem mais caráter no dedinho que esse menino no corpo todo. A semifinal chegou. Lucas versus Rafael. O salão se encheu. Todos queriam ver essa partida. O menino humilde contra o campeão de academia cara. Se sentaram na frente do tabuleiro. O árbitro deu as instruções. Que comece o jogo. Rafael jogou agressivamente desde o início, movimentos arriscados feitos para intimidar, mas Lucas tinha enfrentado estilo agressivo antes. Se manteve calmo, defendeu com paciência, esperando o momento perfeito. Na jogada 15, Rafael cometeu um erro, pequeno, quase imperceptível, mas Lucas viu. 3 jogadas depois, Lucas tinha vantagem clara. Rafael começou a suar. Os movimentos ficaram erráticos, desesperados. Isso não pode estar acontecendo, murmurou. Você não pode me ganhar. Você não é ninguém. Lucas olhou com tristeza. Todo mundo é alguém. Na jogada 30, Lucas deu checkmate. O salão explodiu em aplausos. Marta e Carlos gritavam de alegria. O mestre Antônio sorria com orgulho. Rafael olhava o tabuleiro em choque. Impossível. Isso é trapaça. Não tem trapaça, disse o árbitro firmemente. Lucas Silva ganha por checkmate limpo. Lucas estendeu a mão. Boa partida. Rafael ignorou, se levantando bruscamente. Isso não vai ficar assim. Meu pai vai... Seu pai vai o quê? Uma voz interrompeu. Todos viraram. Era Eduardo Almeida, o pai do Rafael, um homem imponente de terno caro. Tinha estado observando das arquibancadas. Pai, esse menino te ganhou limpo. Eduardo interrompeu. E você está se comportando como péssimo perdedor. Rafael ficou em choque. O quê? Eduardo caminhou até o Lucas. Por um momento, Lucas sentiu medo. Esse homem era exatamente como Alexandre tinha sido, poderoso, intimidador. Mas então, Eduardo fez algo inesperado. Estendeu a mão. Parabéns, Lucas. Foi uma partida magistral. Meu filho tem muito a aprender. E claramente não é só sobre xadrez. Lucas apertou a mão confuso. Eduardo se virou para o filho. Rafael, você me decepcionou hoje. Não porque perdeu, mas por como se comportou. Quando chegar em casa, vamos ter uma conversa séria sobre respeito e humildade. Rafael baixou a cabeça envergonhado. Alexandre se aproximou. Eduardo? Alexandre! Eduardo acenou. Ouvi o que aconteceu 2 anos atrás. O vídeo, a aposta, tudo. E vou ser honesto. Ri de você. Achei que era fraco por ceder para uma criança. Mas agora, vendo meu próprio filho perder com 0 graça, entendo. Você não cedeu. Você aprendeu. Os 2 homens se olharam. Quer aprender você também? Perguntou Alexandre. O que propõe? Que seu filho e o Lucas treinem juntos. Que o Rafael aprenda o que o dinheiro não pode ensinar. Humildade, respeito, dignidade. Eduardo considerou. Depois olhou para o filho. O que acha, Rafael? Toparia? Rafael olhou para o Lucas. Pela primeira vez, os olhos mostravam algo diferente de arrogância. Mostravam respeito. Sim, gostaria. Lucas sorriu. Fechou. Te ensino o que meu avô me ensinou. A final do torneio foi no dia seguinte. Lucas enfrentou uma jogadora de 14 anos do Rio de Janeiro, brilhante e rápida. A partida durou 2 horas. No final, Lucas ganhou, campeão nacional juvenil. Quando entregaram o troféu, Lucas levantou alto, mas não estava pensando na vitória. Estava pensando no avô, no seu José, em todas as tardes no Largo da Batata, no cavalo quebrado que agora levava no bolso. Isso é para você, vô, sussurrou.
Nas arquibancadas, Marta chorava de felicidade. Carlos a abraçava. Seu José, que tinha viajado de São Paulo para ver a final, aplaudia com lágrimas nos olhos. Alexandre observava tudo com um sorriso tranquilo. 2 anos atrás, tinha apostado 100 milhões, achando que era impossível perder. Hoje, entendia que tinha perdido aquela aposta da melhor forma possível, porque ao perder, tinha ganhado algo muito mais valioso. A oportunidade de fazer parte de algo lindo, de presenciar como um menino descalço provava para o mundo que sonhos não têm endereço. Naquela noite de volta em São Paulo, Lucas e Alexandre se sentaram no Largo da Batata. O troféu descansava no banco entre eles. "Sabe o que é o melhor de hoje?" perguntou Lucas. "O quê?" "Que o Rafael vai mudar. Como você mudou. E talvez ele também ajude outros a mudar, como peças de dominó." Alexandre sorriu. "Uma cai e faz cair as outras." Exatamente. Ficaram em silêncio, observando a praça onde tudo tinha começado. Os tabuleiros permanentes estavam ocupados. Crianças jogando, aprendendo, sonhando. "Lucas", disse Alexandre depois de um momento. "Obrigado." "Por quê?" "Por não desistir de mim. Por me perdoar quando não merecia. Por me ensinar que nunca é tarde para ser pessoa melhor." Lucas sorriu. "Meu avô dizia que todo mundo merece segunda chance. Você só precisava de alguém que oferecesse. E você foi esse alguém." Jogaram mais uma partida sob as estrelas. Alexandre perdeu de novo, mas já não ligava em perder, porque tinha ganhado algo muito mais valioso. Um amigo, um professor e uma razão para ser melhor a cada dia. E enquanto as peças se moviam no tabuleiro caseiro, São Paulo dormia tranquila, sem saber que, numa praça humilde, 2 pessoas que nunca deviam ter se conhecido estavam escrevendo uma história que a cidade lembraria por gerações. Lucas é campeão nacional. Sua história inspira mais famílias, mas o torneio internacional se aproxima, e com ele, o maior desafio que Lucas já enfrentou. Estará pronto? Capítulo 7. O verdadeiro checkmate. 3 anos depois do vídeo viral. Lucas enfrenta sua partida mais importante, não em torneio, na vida. 3 anos e meio tinham passado desde aquela tarde no Largo da Batata, quando um menino descalço derrotou um milionário arrogante. Lucas agora tinha 14 anos, tinha ganho 2 campeonatos nacionais, participado de 3 torneios internacionais e virado símbolo de esperança no Brasil. Mas continuava sendo o mesmo menino humilde que só queria mover peças num tabuleiro. Nesse sábado de manhã, Lucas não estava em nenhum torneio. Estava sentado no Largo da Batata, no mesmo banco onde tudo tinha começado esperando. Seu José chegou mancando, agora com bengala, mas com o mesmo sorriso de sempre. "Pronto para o dia de hoje, campeão?" "Mais ou menos", Lucas admitiu. "É estranho. Já joguei contra mestres internacionais, contra campeões mundiais juvenis. Mas hoje estou mais nervoso que nunca." "É porque hoje não é sobre ganhar ou perder", disse seu José, se sentando com esforço. "Hoje é sobre fechar um ciclo." O evento de hoje era especial. O Instituto Seu Benedito Silva completava 3 anos. 1.500 crianças tinham passado pelos programas. 300 tinham ganhado bolsas universitárias. 50 tinham ganhado torneios regionais ou nacionais em várias áreas. E hoje todos se reuniriam na praça para celebrar. Mas Lucas tinha pedido algo específico. Queria jogar uma partida simultânea contra 20 crianças do Instituto. Não para demonstrar superioridade, mas para honrar o legado do avô. Seu avô estaria explodindo de orgulho, disse seu José limpando os óculos embaçados. Me ver um velho jornaleiro, me dá tristeza não poder ver ele, mas sei que está nos olhando lá de cima. Lucas apertou o cavalo consertado que sempre levava no bolso. As linhas ainda estavam lá, visíveis, lembrando que cicatrizes podem ser bonitas. Marta chegou com Carlos. A mãe agora era diretora-geral de recursos humanos na Mendes Corporativo, primeira mulher a ocupar esse cargo na história da empresa. Carlos coordenava 5 centros de talentos em diferentes comunidades de São Paulo. Meu filho, Marta abraçou. Como está se sentindo?
Feliz, assustado, agradecido, tudo junto. Um carro parou. Alexandre Mendes saiu, mas não sozinho. Com ele vinham Rafael Almeida e o pai Eduardo. Nesses 3 anos, Rafael tinha se transformado completamente. Agora treinava com o Lucas regularmente, tinha perdido toda a arrogância e virado um dos embaixadores juvenis do Instituto. Lucas, Rafael cumprimentou com um abraço genuíno. Vim te ver jogar e agradecer de novo. Agradecer o quê? Por não desistir de mim quando eu era um idiota insuportável. Lucas riu. Todo mundo merece segunda chance. Eduardo Almeida também tinha mudado. Tinha criado um programa similar em Curitiba, inspirado pelo Instituto do Lucas. Pai e filho agora trabalhavam juntos, ajudando crianças talentosas. Alexandre carregava algo nas mãos, um tabuleiro de xadrez. Mas não era o que tinha feito 2 anos atrás. Era um novo. Fiz ontem de noite, explicou. Levei 6 horas. Queria que tivesse perfeito para o dia de hoje. Lucas pegou com reverência. O tabuleiro era lindo, feito com madeira fina, cada casa pintada com cuidado meticuloso. As peças esculpidas à mão, imperfeitas, mas com alma. Alexandre, isso é minha forma de dizer obrigado por tudo, por me salvar de mim mesmo. O mestre Antônio chegou com um grupo grande de crianças, as 20 que jogariam contra o Lucas na simultânea. Entre elas estava a Júlia, a menina que Lucas tinha conhecido no dia da inauguração do Instituto. Agora tinha 12 anos e era uma das jogadoras mais promissoras do centro. Pronta para tentar me ganhar? Lucas piscou para ela. Vou ganhar, Júlia respondeu com confiança. Você me ensinou bem. A praça foi se enchendo de gente. Vizinhos, professores, voluntários, famílias das crianças do Instituto. Repórteres também, porque a história do Lucas nunca deixava de inspirar. Mas mais importante, funcionários da Mendes Corporativo. Dezenas deles, gente que tinha visto a transformação da empresa por dentro. Uma mulher mais velha se aproximou do Lucas. Era a funcionária da limpeza que o tinha abraçado 3 anos atrás, na frente do edifício Faria Lima. Lembra de mim? Perguntou. Claro, dona Marta. Queria que soubesse uma coisa. Meu neto acabou de entrar no instituto, tem 8 anos e é gênio em matemática. Graças a você, ele vai ter as oportunidades que eu nunca tive. Lucas sentiu o nó na garganta. Quem tem que agradecer sou eu, dona Marta, por acreditar. Prepararam os 20 tabuleiros em círculo. Lucas no centro, andando de um para outro. Era a forma tradicional de jogar simultâneas. Quando começou o evento, o silêncio caiu sobre a praça. Lucas se movia de tabuleiro em tabuleiro com graça natural. Fazia as jogadas rápido, mas pensado. As crianças jogavam com concentração feroz, cada uma querendo ser a que derrotasse o campeão. Marta observava o filho com lágrimas de orgulho. Lembrava do menino descalço de 3 anos atrás, chorando por não poder ajudar. Agora esse menino estava ajudando centenas de famílias. A gente fez certo, né? Sussurrou para o Carlos. Você fez perfeito, amor. Deu para ele o mais importante, amor e dignidade. Alexandre estava parado do lado do seu José, os dois observando em silêncio. Seu José, disse Alexandre depois de um momento, nunca agradeci adequadamente. Agradecer o quê? Por não me deixar destruir completamente minha vida naquele dia. Por defender o Lucas. Por me lembrar que existia outra forma de viver. Seu José sorriu. Eu só defendi meu menino. Você foi quem decidiu mudar. Mas sem vocês, nunca teria tido a chance. As partidas continuaram. Lucas ganhou 18, mas 2 crianças conseguiram um empate. Uma delas foi Júlia. Quando terminou, Lucas abraçou ela. Quase me ganhou. Da próxima vez, ganho completo, prometeu. Tenho certeza que sim. Depois do evento, quando a multidão começou a se dispersar, Lucas pediu um momento sozinho na praça. Caminhou até a placa que homenageava o avô. Tocou suavemente. Oi, vô. Fazem 6 anos que você se foi, e quero que saiba que cumpri minha promessa. Fiz sua vida significar algo. O tabuleiro que fez continua vivo. Cada vez que uma criança mexe uma peça no instituto, você tá lá.
Cada vez que alguém aprende que pode ser mais do que o mundo diz, você está ensinando. As lágrimas corriam livremente. E aprendi mais uma coisa. Aprendi que o xadrez nunca foi sobre ganhar. Era sobre dignidade. Sobre ver valor onde os outros não veem. Sobre acreditar que todo mundo merece oportunidade. Marta se aproximou silenciosamente, abraçando o filho por trás. Ele está orgulhoso, meu amor. Eu sei. Como sabe? Porque eu também estou orgulhosa. E se eu que sou tua mãe sinto isso, imagina seu avô que te amava como filho. Lucas virou e abraçou a mãe com força. Obrigado, mãe, por nunca desistir, por limpar aqueles banheiros para eu poder comer, por chorar em silêncio para eu não ouvir, por ser a mulher mais forte que conheço. Agora Marta chorava também. Você foi quem nunca desistiu, Lucas. Você foi quem continuou jogando quando não tínhamos nada. Você foi quem manteve o sonho vivo. Carlos se juntou ao abraço. Os três ficaram assim, na praça onde tudo tinha começado. Seu José observava do banco com sorriso de avô orgulhoso. Alexandre também observava, lembrando do homem que tinha sido 3 anos atrás. Arrogante, cruel, perdido. E agradecendo aquele menino descalço que o tinha encontrado. Rafael estava sentado num dos bancos, jogando xadrez com outra criança do instituto. 3 anos atrás, seria impossível imaginar. Agora era natural. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o Largo da Batata de dourado e laranja. Lucas se separou dos pais e caminhou até o tabuleiro original, o que o avô tinha feito. Estava montado permanentemente num dos bancos, protegido por vidro. As peças esculpidas, incluindo o cavalo consertado com linha, estavam lá para todos verem. Tocou o vidro suavemente. O peão chegou do outro lado do tabuleiro, vô, e virou algo que nunca imaginei. Não virou rainha nem torre. Virou algo melhor. Virou esperança. Nesse momento, algo mágico aconteceu. Uma menina pequena, de uns 7 anos, se aproximou timidamente. Vestia roupa remendada, pés descalços, rosto sujo, mas os olhos brilhavam com inteligência. Você é o Lucas? Perguntou. Sou eu. Como você se chama? Ana. E quero aprender a jogar xadrez como você. Mas não tenho dinheiro. Lucas sorriu, se ajoelhando para ficar na altura dela. Naquela menina viu o reflexo dele de 6 anos atrás. Sabe de uma coisa? Xadrez não custa dinheiro. Só custa vontade de aprender. Você tem vontade? Ana acenou entusiasmada. Então vem amanhã no instituto. Vou te ensinar. E vou contar a história do meu avô, que me ensinou que todo mundo pode ser grande sem importar de onde vem. A menina abraçou ele e correu para a mãe, gritando de felicidade. Marta se aproximou do filho. Tá vendo? O ciclo nunca termina. Você ajuda outros, eles vão ajudar mais. E assim, devagar, o mundo muda. Uma jogada de cada vez. Lucas sussurrou. Naquela noite, São Paulo dormia tranquila. Mas numa praça humilde, a história que tinha começado com uma aposta cruel tinha florescido em algo lindo. Porque no final, as melhores histórias não são sobre ganhar ou perder. São sobre transformação, sobre perdão, sobre segundas chances. São sobre um menino descalço que ensinou um milionário a ser humano. Sobre um tabuleiro quebrado que mudou uma cidade. Sobre um avô cujo amor continuou vivo anos depois da morte. E sobre a verdade mais importante de todas, que o valor de uma pessoa nunca, jamais, se mede em reais. Se mede em vidas tocadas, em corações mudados, em sonhos que viram realidade. Lucas olhou as estrelas sobre São Paulo uma última vez naquela noite. Obrigado, vô, por me ensinar a jogar, por me ensinar a viver, por me ensinar que o verdadeiro xeque-mate não é quando vence o rei contrário, é quando vence os próprios medos e vira quem sempre devia ser. E em algum lugar entre essas estrelas, seu Benedito Silva sorria, sabendo que o neto tinha entendido a lição final. Que no final, todos somos peões no tabuleiro da vida. Mas com amor, com dignidade e com coragem, podemos chegar do outro lado e nos transformar em algo extraordinário.
algo que o dinheiro nunca vai poder comprar, algo chamado esperança. Essa história te lembrou que nunca é tarde para mudar, que todo mundo merece segunda chance, que talento não tem CEP. Te emocionou? Compartilha essa história, porque talvez alguém precise ouvir ela hoje.